Oi, oi, gente! Todo o pessoal que tá aí assistindo a gente agora. Começa mais um programa exclusivo, já edição de 2023, do meu, do seu e do nosso Fala na Cara. Essa aqui eu já posso chamar de a terceira temporada. E a gente tá começando muito bem, inclusive, obrigado. Mas antes de anunciar ela, que é multifunções, eu vou primeiro falar pra você. Isso, você que tá aí assistindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as nossas notificações e, claro, compartilhar bastante com amigos, com família, com inimigos também, porque quanto mais gente aqui, melhor. E agora sim, vamos pro nosso bate-papo de hoje, recebendo ela, Lara Lizes. Lindíssima! Prazer. Lara, eu não sei ao certo como que eu te apresento, porque você é tanta coisa. Conta então pro pessoal quem é você. Ai, meu Deus, muito prazer em estar aqui, tô muito feliz com o convite. Oi, lindezas, tudo bem? Gente, então, quem é a Lara, né? Eu me considero uma pessoa 100% disciplinada, focada, eu vou direto nos meus objetivos, eu sou uma pessoa de poucos e bons amigos, né? Posso me considerar assim. E me considero uma pessoa, assim, realizada com tudo que eu já vivi até hoje, né? Com tão pouca idade também. Mas eu me considero uma pessoa extremamente realizada em relação à família, amigos, relacionamento. E é isso, estamos aí. E isso é uma coisa que você construiu ao longo da sua vida até aqui. Hoje você tem 25 anos, né? E na adolescência, você já era essa pessoa determinada, focada? Você gostava de se aventurar em ramos que fossem te trazer um benefício no final, como é hoje profissionalmente falando? Não, na verdade eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? A minha avó, eu sempre tive um exemplo muito bom dentro de casa, que foi a minha avó no empreendedorismo, costurando a vida inteira. E ela sempre me falava, você nunca pode pensar em ter patrão, vai você ser dona do seu negócio. E eu sempre tive esse exemplo. Só que a gente passa, né? Adolescência, infância. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos, então ela me colocou já assim, se você quer, você vai atrás das suas coisas. Mas eu nunca, não posso falar que eu sempre fui assim, sabe? Tipo, eu era uma pessoa mais acomodada, eu procrastinava bem mais, eu não tinha ambição nenhuma. Pra mim, o CLT ali, né, a carteira assinada, Sim. ter horário pra entrar e pra sair, era aquilo. Mas eu fui desenvolvendo isso ao longo, sei lá, de uns 8 anos pra cá, talvez. Mas, assim, quando eu era adolescente, assim, as amizades que a gente tinha era diferente, né? Então eu acredito muito na evolução, no desenvolvimento pessoal das pessoas. Mas ser quem eu sou hoje, acho que foi realmente uma construção todos os dias, andar com as pessoas certas, né? Adquirir o conhecimento certo. Foi realmente, assim, um processo que eu fui vivendo. E esse processo você viveu aqui em Carmo do Rio Claro até 2016, que é quando você vai embora? Foi. Eu trabalhei aqui até no final de 2015, que foi quando eu decidi fazer a faculdade de estética. E aí em 2016 eu fui embora, saí da casa da minha avó, né? E aí foi onde começou, assim, a criar uma casca grossa, né? Sim. Porque você sai do colo da avó. Mas foi a melhor coisa, assim, pra mim, né? Foi, de fato, o que me tornou quem eu sou hoje. Mas foi quando eu fui embora daqui mesmo. Na verdade, eu cheguei a aprender muito nos trabalhos que eu tive, né? Eu, de fato, entendi que aquilo ali era o que eu não queria. Antes do ramo da estética, o que você fez? Nossa, muita coisa. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi numa padaria, depois fui pra uma imobiliária, loja de roupa, academia. Passei por vários pontos. Clínica de estética, que foi o último, né? Em 2015, que foi quando eu decidi fazer a faculdade de estética também. Por achar que as sobrancelhas, que é o que me trouxe até aqui, não era uma profissão. Eu não enxergava isso como uma profissão na época. Em 2015 eu falava, cara, não sei. O que será que as pessoas vão pensar de eu fazendo sobrancelha, né? Tipo, o que as pessoas vão falar? Então foi através de todos esses, passar por tantos trabalhos assim, e entender, eu não quero isso pra mim. Eu vou, de alguma forma, eu vou viver do que eu gosto. Que aí eu me identifiquei com a estética, que tinha um pezinho ali nas sobrancelhas. E aí foi quando eu mudei e fui fazer a faculdade mesmo. Mas de início, então, eu não tinha essa ambição de seguir esse caminho da estética voltada para as sobrancelhas. Mas por que te despertou esse interesse nas sobrancelhas? Se você já vivia com isso, trabalhava com isso, mas o que você enxergava que era esse ramo, se não a estética? Eu sempre gostei, assim, o mundo das sobrancelhas apareceu na minha vida nos 14 anos. Quando eu pedia muito pra minha avó fazer a minha sobrancelha pra eu deixar, porque eu tinha muito pelo, e aquilo me incomodava. E ela sempre teve uma sobrancelha linda, viu, gente? A gente sofria, assim, né, um bullying na escola, né, as pessoas ficavam tirando onda. Então eu lembro que eu passei a Gillette numa sobrancelha minha, praticamente o meio. Meu Deus. A minha avó quis morrer, né, tadinho, porque ela não queria deixar eu tirar, e eu fiz isso.
porque eu gostava de ver essa área limpa, clean, sabe? Então, aos 14 anos foi quando eu fiz a minha primeira vez, assim, a minha sobrancelha. E desde então, né, são praticamente 11 anos fazendo a minha sobrancelha. Então, eu sempre gostei, fazia dos meus amigos, a da minha avó eu passei a fazer, né, lá em casa eu passei a fazer de todo mundo, mas como um hobby mesmo, pra deixar as pessoas com a sobrancelha bonita. E aí, não via isso como uma profissão, porque na época não tinha tanto como tem hoje. Sim. Inúmeros profissionais incríveis, né? Mas comecei assim, com os 14 anos, fazia uma aqui, uma ali. A estética em si, ela veio pelo facial. Sempre gostei de me cuidar, sempre gostei desse lado, assim, de autoestima, essas coisas. Então, fui pra fazer a faculdade. Na verdade, também eu achava que pra gente ser alguém na vida tinha que ter um diploma, né? A gente sai da escola já com essa cabeça de que, você tem que fazer uma faculdade, você tem que escolher um curso. Então, eu tive esse peso, né? E aí, eu escolhi a estética por já estar num ambiente também ali da clínica e por gostar do facial que envolvia sobrancelhas. E aí, só em 2017 que, de fato, as sobrancelhas apareceram como uma profissão, né? Que aí eu fui embora, trabalhei numa clínica de estética, e aí lá elas faziam sobrancelha. E aí sobrou um espacinho e eu entrei como designer lá na época. E aí continuou, deu uma pausa, tá voltando agora, mas daqui a pouco a gente fala a respeito disso. Lara, essa transição que você fez em 2016, de deixar da casa da sua avó, como você mesmo disse, tendo buscar essa independência sua, né, financeira, pessoal, isso te deu uma dorzinha? Você foi com o coração partido? Como foi pra você essa parte, você, Lara, falando pra você hoje, de se organizar, reorganizar a sua vida? Você consegue lembrar como foi pra você? Não consigo, porque não tem tanto tempo assim, né? Assim, foi 2016, tem alguns anos, mas não é tanto tempo assim. Foi difícil no começo, né? Porque eu tava muito acostumada a ter tudo na mão, vamos dizer assim, né? Minha avó sempre fez tudo por mim e tal. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu, assim, ter saído daqui. Eu amo aqui, sou mineira, carmelitana com muito orgulho, mas ter saído daqui expandiu a minha cabeça, eu comecei a ver a vida de uma outra forma, o trabalho, né, a valorizar as minhas coisas, a família também, com outros olhos também. Mas o fato de ter saído assim no começo foi muito complicado, porque você vai pra um lugar que você não conhece nada. A minha sorte é que o Douglas já morava lá. O Douglas, que é o seu marido. Sim, ele já morava lá, então foi mais fácil por ter a presença dele, mas a rotina, né, você ter que ir atrás de um emprego, começar a trabalhar, então eu trabalhava o dia todo, fazia faculdade à noite, e no meio, assim, entre a faculdade e o serviço na clínica de estética que eu trabalhava, eu ainda colocava algumas sobrancelhas pra fazer, então foi assim, uns 2 anos, assim, penando, né, pra conseguir alguma coisa, mas a minha mentalidade era muito, assim, baixa, sabe, muito medíocre, muito mediana, tipo, eu não tinha noção nenhuma de guardar dinheiro, de economizar com as coisas, eu não pensava, tipo, vou ter um futuro, eu quero construir uma vida, uma família, um ano, né, algum dia, então eu não tinha muito isso, tipo, o dinheiro que entrava saía, não tinha organização nenhuma, na época ainda fazia as parcelas no cartão da minha avó, ficava louca pra como que eu vou pagar, como que eu vou fazer isso, era assim, uma tristeza, mas foi um crescimento muito grande, sabe, assim, eu não me arrependo, hora nenhuma, eu acho que eu fui no momento certo, eu acho que eu fui quando eu precisava sair daqui também, porque eu tinha muito essa vontade de ser alguém, não sabia como, mas eu tinha muito essa vontade, assim, poxa, eu preciso ter as minhas coisas, né, eu preciso conquistar o que é meu. A sua responsabilidade, sim, né, aquela afirmação de eu sou, eu posso, eu quero, eu tenho, né. E quando você viu que esse ramo de sobrancelhas começou a dar certo pra você em Franca? Olha, em 2017, que foi quando uma das designers saíram da clínica, ela falou, agora você pode assumir. E eu morria de medo. Ai, meu Deus. Falava, gente, não vou atender as clientes da clínica como eu já fazia os procedimentos corporais e faciais. Faz minha sobrancelha, por favor. Eu falava, não, eu tenho muito medo de... Eu não tinha curso, né? Eu não tinha curso nenhum de sobrancelhas. Eu só fazia porque eu gostava. Assistia um vídeo ou outro no YouTube, mas, tipo, só pra fazer a minha, não profissionalmente. Igual eu te falei, não enxergava isso como uma profissão. E aí as clientes de lá me pediam muito, até que eu criei coragem e comecei a atender, né, com medo, tremendo, porque é uma responsabilidade, né, você tá lidando ali com o rosto da pessoa e com a autoestima, né, da pessoa, então é algo sério. E aí foi quando eu comecei, eu falei, cara, eu acho que dá pra evoluir nessa área, né? Passei a conhecer profissionais da área que eram bem-sucedidas, profissionais que já tinham um estúdio, porque você via ali sobrancelha, é num salão, ou é num espaço dentro do espaço de alguém. Uma outra que vai em casa. Não tinha um estúdio só de sobrancelhas, na época nem se falava sobre isso. Mas aí eu comecei a enxergar, eu falei, cara, eu acho que dá certo sim. Se eu fizer bem feito, se eu for caprichosa aqui na hora do atendimento, se eu cuidar bem do cliente, vai dar certo. E aí na faculdade mesmo comecei a fazer das minhas amigas, eu fazia muito bem, assim, né, modéstia à parte, sim, mas eu amo isso, então a gente passa a fazer muito bem. E as pessoas começaram a conhecer.
quando eu fiz a primeira postagem no Instagram. Foi virando uma rede, então, né? Todo mundo ali se apoiando, te apoiando, você deixando todo mundo bonita. Sim. Indicações. E você tem ideia de mais ou menos quantas sobrancelhas, quantos clientes você já teve ao longo desses anos? Nossa, não faço ideia. Muitas. Muitas, A porque ponto de ter que construir depois um lugar só pra isso. Só pra isso. Porque eu atendia nessa clínica de estética onde eu trabalhava CLT e passei a atender na minha casa, que foi o Douglas que me incentivou. Ele falou assim, Lara, você trabalha até tal hora, então por que você não abre uma maca aqui no quarto que tá sobrando aqui em casa e passa a atender aqui? E foi o que eu fiz. Só que assim, demorei, porque eu sou, na época eu era muito cabeça dura. Você falava, meu Deus, como assim eu vou abrir um negócio, eu não tenho dinheiro pra comprar a maca, eu não vou poder, como que eu vou receber uma cliente na minha casa? Porque hoje isso é muito tranquilo, muito comum. Mas na época, tipo, eu sentia vergonha de receber alguém na minha casa pra fazer sobrancelha. Pra mim, eu tinha que ter uma clínica, tinha que ter um espaço específico pra isso. E ele faz, abre aqui em casa, vai dar certo. E eu, não vou fazer. Depois de meses, eu escutei, né? Aí você resolveu abrir. Aí eu abri. Aí foi isso que eu te falei. Eu trabalhava na clínica das 7 às 5. Sim. Chegava em casa às 5h30, mais ou menos. Tinha que dar uma geral na casa, porque os meu cachorros Deus. faziam bagunça na casa. Era um caos, um caos. E aí, 5h30, 5h40, mais ou menos, eu esperava a primeira cliente. Na verdade, eu atendia 1, 2 no máximo. Porque 7 horas eu já tinha que estar na faculdade. Muito então, corrido. era assim. E era uma cliente ou outra. No começo, é uma cliente na semana, 2 clientes na semana. Até que vai pegando confiança, vai te indicando, vai falando do seu trabalho. Mas no começo foi assim. E era, assim, muito cansativo. Imagino. Nossa, absurdo. E quando você saiu da sua casa pra montar, então, o seu negócio? Olha, eu sempre tive muito medo. Hoje, o que eu ensino para as pessoas é sobre essa questão do protagonismo e tudo, para elas não terem medo, tudo, mas eu falo isso para elas porque eu já tive isso. Eu não tinha, assim, coragem de abrir o meu negócio sozinha. Então, o primeiro espaço que eu saí da minha casa e fui para um lugar era de outra pessoa que eu pagava uma porcentagem pelos meus atendimentos. Então, eu sempre fui muito, é o que eu falo hoje em dia, né, plateia mesmo, porque eu ficava escondida ali, eu não tinha aquela coragem de ter a minha própria responsabilidade, de fazer sozinha as minhas coisas. Sempre tinha que ter alguém ali. Se der alguma coisa ruim, não é meu. Alguém segurando a mão ali. Aquele comodismo. Então, os 3 primeiros espaços até o final, até o começo de 2019 foi assim. Foi no espaço de outra pessoa, pagando comissão dos meus atendimentos sobrancelhas. Não tinha coragem nenhuma, assim, o medo, julgamento também, porque as pessoas não entendem, né? O que você faz, na maioria das vezes, as pessoas não vão entender da mesma forma que você entende. Então, eu falo, é com seus resultados que você vai comprovar pra pessoa o que é o seu trabalho e quanto ele deve ser respeitado por elas. Então, no começo é muito difícil, assim, eu tinha medo. Poxa, eu fiz faculdade, 3 anos, né? E agora? Eu vou deixar o que eu aprendi na faculdade pra fazer sobrancelha? Tanto que, tipo, tinha gente que falava, mas você só faz sobrancelhas? Só. Você não fez faculdade? Só. Tipo assim, não foi você que fez faculdade de estética? Você não vai abrir clínica, não vai comprar aparelhos e vai ter equipe? Eu nunca sonhei com isso. Eu queria muito ser uma designer, assim, o maior nome possível na área das sobrancelhas. Esse era o meu desejo. Só que eu não tinha essa coragem pra chegar nesse objetivo, entendeu? Olha, e é a respeito disso que a gente vai falar agora, dessa coragem de ter esse peito, de encarar a sua verdade, de fazer o que você quer. Essa questão das críticas, você lidou muito com isso, ainda lida? Porque hoje, além de trabalhar nesse ramo de sobrancelhas, você também trabalha com internet, né? E a gente sabe que é um ambiente muito polarizado. Quem gosta, gosta muito, quem não gosta, não gosta nada. Como que você lida com isso? No começo é difícil, né? Acho que tudo que você for falar pra alguém que você vai fazer alguma coisa, vai ter um julgamento, vai ter uma crítica. E infelizmente isso vem de pessoas próximas, de pessoas familiares, às vezes, amigos, que você passou talvez a sua juventude ali toda, e aí eles vão te criticar porque você não tá naquela segurança do trabalho de carteira registrada, você tá abrindo algo que é teu. Então no começo isso me travava demais, deixava eu realmente dar o próximo passo, subir o próximo degrau. Então eu lidava um pouco mal com isso, sabe? Mas é aquilo, vai ser pro resto da vida, as pessoas sempre vão estar falando de você, bem ou mal, mas elas vão estar falando, e isso me travava um pouco, tipo, até que eu não aparecia falando do meu trabalho, eu sabia da importância da internet, mas eu não fazia por medo do julgamento das pessoas, pelo que os outros iam pensar, só que eu sempre esqueci, poxa, quem compra de mim é meu cliente, não é? É muito mais fácil uma cliente virar minha amiga do que um familiar meu
eu virar um cliente. Isso é óbvio, né? Então eu tive muito esse problema com críticas, porque você sabe o que a pessoa fala, você sabe que a pessoa ela comenta, querendo ou não, ainda mais aqui, infelizmente no começo eu tive muito isso aqui, porque não era todo mundo que fazia o que eu fazia no começo. Eu falo porque hoje eu me sinto muito feliz em receber mensagens das pessoas daqui, sabe? Porque a nossa cidade é incrível, né? As pessoas aqui trabalham muito bem, são pessoas incríveis, mas quando tá começando, as pessoas não acreditam. E aí, se não sou eu que vai acreditar, e aí piora, né? Exatamente. Você não faz nada. Só acho que você é mais desmotivada, Sim, né? mas hoje em dia acontece ainda, conforme você vai crescendo, isso vai aumentando, conforme você vai se destacando, isso vai aumentando. Então eu meio que já me acostumei. Hoje em dia, bem menos, graças a Deus. Eu acho que a gente tem que saber o que a gente faz, o que a gente fala, a gente tem que ter responsabilidade pelo que a gente fala. Então, se eu sei o que eu tô falando, o que eu tô ensinando, o que eu tô vendendo, não tem problema nenhum mais com crítica, com julgamento, se alguém quer vir falar alguma coisa. Eu sou aberta pra receber, sabe? Mas se é algo que, tipo assim, cara, vai agregar, beleza, eu ponho pra dentro de mim. Se não entra aqui, sai. Agora, só um adendo aqui na nossa conversa, uma opinião bem particular minha. Lembrar você que a gente tá agora com a Lara Lises aqui no Fala na Cara, começando a nossa 3ª temporada. Não esqueça, então, de se inscrever no nosso canal, ativar a notificação, deixar o seu curtida pra gente e também comente. Agora um adendo meu aqui, engraçado que provavelmente, obviamente, talvez, muitos daqueles que criticaram no passado, seu trabalho, sua maneira de trabalhar, provavelmente aprenderam a tirar as sobrancelhas com você depois, né? A gente não pode esquecer que volta também, que o mundo dá. Assim, mas eu já, assim, se fosse uns anos atrás, eu olharia tipo assim, tá vendo? Bem feito pra você, que um dia me criticou e agora tá aqui comprando algo meu. Mas não, eu aprendi, assim, é muito, a minha avó às vezes fala, né, ah, deixa pra lá, né, ou às vezes as pessoas, as minhas amigas, não, esquece, ignora, né, mas é como se fosse realmente aquela volta que o mundo dá, sabe? É difícil a gente hoje pegar e julgar alguém que tá começando, principalmente a gente que já passou por isso, né, então hoje eu quero muito incentivar as pessoas que tenham vontade de abrir um negócio, que tenham vontade de recomeçar, assim como eu, em outra cidade, em outro lugar, mas vem muito isso, né, tipo assim, poxa, eu sei que você já falou algo um dia e hoje você tá aqui, mas que bom que você tá aqui, né, porque mostra que a pessoa evoluiu. Teve humildade de aprender, sim, né? Sim, e aí acabou falando mais dela do que de mim, então eu sou muito tranquila em relação a isso. Eu acho que tudo que o outro faz é sobre ele. Se eu tô com raiva de alguma coisa, ou se eu tô muito feliz com alguma coisa, é um sentimento meu. E não, por exemplo, que eu tô com você, entendeu? Não é culpa sua, é culpa Exatamente. minha. Sou eu que tô sentindo isso, estou me permitindo sentir isso. Então hoje eu sou muito tranquila em relação a isso. Faço questão mesmo de ajudar as pessoas, não tem problema. Sempre, desde 2019, que foi quando eu comecei a aparecer no Instagram, eu sempre compartilhei as coisas, tipo produto, rena, qual pincel eu uso, qual site que eu compro. Nunca tive esse problema de tipo, ai, se eu falar isso, fulana vai fazer também. Ou se eu ensinar isso, fulana vai ensinar pra outra pessoa. Que ensine mesmo, que a gente precisa de profissionais bons, né? O mercado, ele tá saturado de gente ruim, na minha cabeça é assim. Exatamente. De gente boa. Gente mais ou menos. Falar, eu tenho medo. Igual aqui no Carmo. Gente, quando eu vinha pra cá, eu saía de Franca, punha minha maca dentro do porta-mala. O Douglas queria morrer, porque eu lotava o porta-mala com a maca, dobrava a maca, punha dentro do carro, vinha fazer os atendimentos aqui, num quarto minúsculo da minha avó, eu atendia sábado e domingo, tipo, o dia inteiro. Às vezes meu pai falava, nossa, mas você não vem aqui me ver. Pai, eu tô atendendo, vai valer a pena depois, né? Vai valer a pena esse esforço. Mas eu falo, às vezes as pessoas, é cidade pequena, eu vejo muito isso, né? As pessoas falando, é cidade pequena, é difícil conseguir cliente. Não é. Desde que você saiba ali divulgar o seu trabalho, tratar a pessoa bem, saber se posicionar, se colocar no seu lugar, tem cliente pra todo mundo. E infelizmente eu vejo, assim, um pouco isso daqui. Depois que eu saí, eu comecei a perceber um pouco, sabe? As pessoas têm muita rixa, as pessoas, elas querem passar por cima uma da outra. E, poxa, é uma cidade incrível, o Carmo é pequeno, é muito fácil de uma pessoa conhecer a outra do que uma cidade onde eu morei, entende? De, sei lá, 600 mil habitantes, e diferente daqui. Lá foi muito mais difícil de conseguir cliente do que aqui, entende? Então tem um pouco desse problema, eu vejo, nas pessoas que trabalham. Lari, além das sobrancelhas, você criou hoje um método próprio, né? Não só de trabalho na área da beleza, como também uma rede de protagonistas, e fez do Instagram sua renda de trabalho. Como foi esse insight teu? Como você teve esse momento de falar, meu Deus, agora eu vou abrir um Instagram, vou começar a aparecer, como você já disse, e vou desenvolver algo meu próprio. Olha, em 2019 eu comecei a aparecer, mas eu ainda morava em Franca. Então, assim, uma vez ou outra eu falava. Uma vez no mês eu aparecia pra falar alguma coisa. Olha, pessoal do Carmo, tô indo atender aí. Se vocês quiserem um horário. Era bem assim, falava baixo. Não tinha uma comunicação boa. Eu falo que tudo a gente treina, né?
Mas o que aconteceu? No final de 2020, o Douglas recebeu uma proposta em São José do Rio Preto pra trabalhar. E tamo junto, né? Se é pra ir aqui, pra ir, tamo junto. A gente já morava junto há anos, então vamos, bora junto. E aí, no começo de 2020, eu fui embora pra São José do Rio Preto. E eu divulgava o meu trabalho, assim, foto de antes e depois. Era aquele comodismo, só tinha isso no meu feed. Eu falo que o meu feed era tipo um catálogo de defuntos, sabe? De pessoas com o olho fechado, assim, todas sem emoção, foto de antes e depois, todas pálidas, não sabia editar uma foto. Fazia assim, por fazer, sabe aquele negócio? Eu lembro que a primeira foto que eu postei no Instagram de sobrancelhas pra captar cliente, eu falei assim, vou postar, vamos ver no que vai dar. Eu falei exatamente isso, vamos ver no que vai dar, vou postar essa montagem aqui. E aí, no começo de 2020, que eu fui embora, eu não tinha, como eu te falei, não tinha organização financeira nenhuma, não tinha metas, não tinha objetivos, nada. Eu vivia aquela vida ali, se tiver cliente tem, se não tiver, consegui pagar minhas contas, tá perfeito. Então era esse comodismo. E aí, no começo de 2020, quando eu me mudei pra lá, eu senti a pancada, né? Porque eu precisei recomeçar num lugar onde ninguém me conhecia. Quando vem de uma vez. Veio de uma vez. Então, ali foi pra mim o pior momento da minha vida e o melhor até hoje, porque me transformou de fato em quem eu sou e me fez ter uma cabeça totalmente diferente de, sabe, assim, de tudo que eu já tinha vivido. E foi necessário essa mudança. Então, eu já apareci um pouquinho ali no Instagram, mas não na mesma frequência que eu comecei a aparecer em 2020. E aí, o que aconteceu? O medo voltou, né? Eu já tinha a minha sala em Franca. Quando eu fui pra lá, eu tive que dar um jeito de abrir um lugar, de chegar até uma pessoa que nunca nem tinha ouvido falar no meu nome, né? Tipo, não escutava, não sabia quem era a Lara. Então, ali eu falei, vai ser o Instagram a minha salvação, né? E aí, pra piorar, começou, né? Eu fiz um empréstimo pra ir embora de Franca pra lá, pra poder conseguir pagar as contas, o deslocamento, o frete, de mudança de casa, tudo. Fiz um empréstimo e aí começou a ir por água abaixo. Foi algo que eu fui pra baixo do fundo do poço, né, na verdade. Deus. Porque não tinha essa noção de responsabilidade, maturidade ainda não tinha tanta. Então, quando eu falo que foi o pior momento, foi por questão financeira, por ter tido crise de ansiedade. Meu corpo se encheu de ferida, assim, era absurdo, na pálpebra, no colo, nas pernas, no braço, era tudo. Porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu questionava muito, falava, Deus, por que você me mandou pra cá? Sendo que a minha vida tava tão bem lá, né? Eu tava muito bem acomodada lá, na verdade. E eu questionava muito, eu fiquei uma pessoa amarga, assim, no começo de 2020, eu fiquei muito mal. E mal sabia que viria uma pandemia, né? Então a gente nós nos mudamos pra lá e eu fui trabalhar num salão com medo, né? Eu falei, cara, não tem como eu abrir uma coisa minha aqui se ninguém me conhece, porque se fosse pro Carmo é diferente, mas eu tô numa cidade gigante onde ninguém sabe da minha existência. E aí foi onde eu falei, o Instagram ele vai me salvar. E aí eu comecei a ir no YouTube, fui atrás de Instagrams, ali dentro do Instagram mesmo, a aprender sobre a plataforma e passei a divulgava vídeo, divulgava algumas coisas, aprendi alguns macetes ali dentro e as clientes começaram a aparecer nesse salão. E aí eu falei, cara, eu vou fazer uma parceria, vou chamar alguém pra me divulgar, porque eu nunca fiz isso. Sim. E aí eu mandei mensagem pra muitas influencers lá da cidade, mandei mensagem oferecendo meu trabalho em troca de divulgação, muitas até hoje nem responderam, várias falaram não, e as que responderam foram, assim, anjos na minha vida, porque elas vieram, mesmo sem me conhecer, sem saber do meu trabalho, pra fazer a sobrancelha comigo. Querendo ou não, já tinha um portfólio ali no feed do Instagram, né, pra mostrar pra elas o meu trabalho. E aí elas começaram a me divulgar. Então, foi aprendendo ali a usar um pouquinho o Instagram, chamando essas pessoas, sabendo captar o cliente ali dentro do Instagram, que começou a mudar. Que foi até então ali no fim de março, mais ou menos, que o salão que eu trabalhava era assim, eu falo que foi, eu não sei porque Deus me colocou lá dentro, mas teve algum motivo pra eu aprender a valorizar mais o meu. Porque eram pessoas muito mal educadas, pessoas que tratavam mal os clientes, pessoas tipo assim, eu tinha cliente às 9, elas chegavam às 9h40 pra abrir o salão pra mim, e eu e minha cliente lá fora esperando. Aí teve um dia, né, depois de várias coisas, tipo, eu vinha pro Carmo, elas acabavam com a minha vida, tipo, por que você tá pensando? Ela falava assim pra mim, você tá pensando o quê pra ir pra Minas atender lá, sendo que você trabalha aqui? E eu falava, cara, eu vou rodar 4h30 num carro sem seguro, sozinha, morrendo de medo, porque eu morro de medo de dirigir sozinha, pra atender e conseguir pagar a conta. Eu falei bem isso pra ela, eu falei, eu tenho conta pra pagar, eu preciso ir atender, ir lá na minha cidade, em Minas, que é 4h30, daqui eu tenho 2 dias de agenda cheia. E aí foi quando eu vim e ficou elas por elas, eu quis morrer.
Eu vim pra cá, atendi assim, ó, sei lá, eu começava às 7 da manhã, parava às 9 da noite, sábado, domingo, totalmente fora, descompensado, e aí total. eu recebi, consegui pagar minhas contas, mas não sobrou R$1 pra nada. E aí eu cheguei em casa, foi a pior viagem da minha vida, porque eu peguei uma chuva. E assim, foi tudo ruim na volta. E aí foi quando eu prometi pra mim, eu falei, eu não atendo mais lá, porque eu não quero passar por isso. Tipo assim, dessa viagem, desse momento de, poxa, são 4 horas e meia, e eu ir pra fazer, sabe, assim, eu fiquei muito frustrada. E aí foi quando eu cheguei lá, depois dessa vinda pra cá, e elas simplesmente pegaram as minhas coisas e colocaram pra fora da sala onde eu atendi. Meu Deus, gente, que situação! Elas juntaram, eu lembro que era minha maca, tinha 5 itens, era um armarinho branco que a minha avó me deu, uma maca, um mocho e um carrinho auxiliar, e 2 quadros assim na parede. E aí eu cheguei, tava tudo juntado assim, e uma esteticista já tava na sala. Eu falei, o que aconteceu? Passada. Eu lembro como se fosse ontem, era uma sexta-feira, tava chovendo, caindo o mundo, o Douglas atendia em Franca, então eu tava sozinha em Rio Preto. Eu cheguei lá e as minhas coisas estavam desse jeito. Eu tinha uma cliente aquele dia pra atender, 6h30 da tarde. Tava caindo o mundo em água, ela tava chegando. Eu falei, onde que eu vou atender minha cliente, né? Tipo, tive que abrir minha maca correndo assim pra pôr a cliente. A ring light nem tinha tomada, né? Ficou tudo escuro porque não dava pra iluminar. Sim. Eu lembro que eu me segurava pra lágrima não cair na testa da minha cliente, sim, fazendo a sobrancelha, né? Mas ali eu mandei uma mensagem pro Douglas, eu falei, você não acredita no que aconteceu. Eu mandei uma foto de onde as minhas coisas estavam. Aí ele falou, sai daí agora. E ali eu liguei pra minha avó, né? Aquele que era o colo, por favor, liguei pra ela. Eu não sei porque eu vim morar aqui, eu não sei por que isso tá acontecendo. E aí foi onde eu decidi, eu falei, amanhã eu vou começar a procurar uma sala minha. E aí foi o que você fez? Foi no fim de março. Já tava aquele negócio, não aperte a mão, passe álcool. Não tinha pandemia, mas tava aquele negócio no início. E aí eu procurava, fiquei 15 dias procurando, não achava nada. E eu muito ansiosa. Você tá assim, cara, eu preciso pagar minhas contas, preciso de cliente. Gente, eu tô ficando ansiosa de te ouvir contar essa história, tô sendo sincera. É que as pessoas veem só o que a gente vive hoje, né? O que a gente passa, não sabe. Mas foi isso. E aí eu passei ali uns 10, 15 dias procurando e nada. E quando você tá ansioso, né? Isso é até um aprendizado pra vocês. Quando você tá muito ansioso, querendo as coisas pra ontem, não vai rolar. Eu fiquei muito ansiosa, eu falava, eu preciso da sala. E aí foi quando eu meio que descansei, eu falei, cara, agora eu vou deixar. Meio que entreguei pra mão de Deus ali, né? E aí eu lembro direitinho, no sábado, rolando ali o Instagram, apareceu um patrocinado da sala que eu aluguei e fiquei por 2 anos. Olha só. Eu falei pro Douglas, eu lembro que eu dei um tapa assim, eu falei, vamos agora ver essa sala porque ela é pra mim. Eu falei isso pra ele, aí a gente foi na hora, e aí a hora que eu pus o pé na sala, eu falei, eu não quero saber como eu vou pagar, eu não quero saber se eu tenho enfiador, se eu não tenho, mas essa é a minha sala, e eu vou ficar aqui. E o Douglas, ele sempre foi uma pessoa de me deixar bater asa, sabe, assim, vai. Se precisar, se cair, eu vou estar aqui. Ele sempre me deu essa liberdade. Então, ter pessoas assim com a gente é muito bom. E aí, ele foi na sala comigo e ele falou assim, faz o que você sentir que é pra fazer, né? Você quer fazer, faz. Ele me deu, ele não ficou tipo assim, mas você não tem dinheiro pra pagar, porque eu sei da tua questão financeira. Entende? Ele nunca fez isso. Então, eu falo que eu agradeço muito por ter pessoas assim, sabe? Faz, você vai trabalhar, você vai correr atrás e vai dar certo. Eu tinha 30 dias pra pagar R$1.000 de aluguel e eu não sabia de onde que eu ia tirar, né? Porque eu não tinha cliente e muito menos dinheiro, porque eu já tava devendo do empréstimo, já tava... Enfim, e aí foi quando eu montei a sala lá em São José do Rio Preto, assim, a sala dava eco, não tinha nada dentro da sala, e eu falei, espera só. Você só vontade de trabalhar. Sim, e aí pela divulgação no Instagram, uma amiga minha foi de Franca pra lá aprender a fazer sobrancelha comigo. Foi aí que eu paguei o meu primeiro aluguel, acredita? Olha só, isso tudo te trouxe a depois a comunidade de protagonistas, né? Sim, porque aí eu soube usar o Instagram, comecei a aplicar, as clientes... Em 6 meses na Cidade Nova, minha agenda já estava cheia. E como que funciona essa comunidade protagonista que você criou e o que é esse curso? Tá, o protagonismo pra mim é a responsabilidade mesmo, sabe? É a pessoa assumir a bucha, é a pessoa não querer ser plateia, ela tá no palco da vida dela, ela tá no comando. Então é essa força, sabe? Que eu precisei, tudo, o meu método, tanto de Instagram, de sobrancelhas, do protagonismo, veio através do que eu vivi. Então, se hoje eu falo pra elas, cara, você precisa ser protagonista da sua vida, é muito pra isso. Assume, vai dar mais errado do que certo. Então eu falei, cara, eu vou aprender com pessoas, e eu tenho mentores, aprendi, fiz cursos, tenho pessoas incríveis que me ensinaram o marketing e desenvolvi o meu próprio jeito de fazer, né? Então eu peguei, o que eu fiz?
Como foi que eu cheguei na pessoa? Como foi que eu divulguei? O que eu falo aqui no store que faz com que a pessoa ela queira comprar o meu serviço de sobrancelha ou um curso meu, uma mentoria minha? Então eu falei, cara, eu vou desenvolver isso, vou transformar isso num método capaz de fazer com que a pessoa que estiver ouvindo, ela consiga também vender o trabalho dela. E foi assim que apareceu, né? O protagonismo ele apareceu em 2020 ali. Eu fiz uma semana de lives onde eu ia ensinar as pessoas a se tornarem protagonistas dentro do Instagram, a aprender a criar um conteúdo, a não falar besteira ali dentro, porque se hoje eu tenho a vida que eu tenho, se hoje eu me tornei assim a pessoa que eu sou hoje, foi por causa do Instagram, não tem como. Foi sabendo usar, sabendo o que falar, trabalhando a minha oratória, imagem, né, o que falar com as pessoas, estudando pra caramba, porque não adianta tipo assim, ai, olha, eu amo a lei da atração, né, sou apaixonada por isso, vivo isso, milagre da manhã, amo, sou apaixonada, mas se eu não tirar a bunda daqui e trabalhar, nada vai adiantar, entende? Então eu falei, é um método que a pessoa ela vai desenvolver por dentro e aí ela vai saber usar tudo que ela for desenvolvendo como evolução mesmo, fora e dentro do Instagram dela. E esse lugar te levou pro Brasil inteiro, né? Foi, e hoje eu palestro o Brasil inteiro. Quais localidades que você pode falar pra gente que já foi, que você lembra? Já fui várias vezes pra São Paulo, pro Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, deixa eu ver onde mais. Já tive convite pra ir pra Aracaju também, vários lugares. Mas eu fico muito, muito feliz, assim, de saber que, cara, o que eu fiz funciona não só pra mim, mas pra outras, né? Já somos mais de 4.000 alunas. Mais de 4.000 alunas? Já. É muita gente, olha isso. Então, assim, eu acredito muito no trabalho bem feito, sabe? Eu sempre falo que primeiro você tem que sentar para aprender, depois você levanta para ensinar. Esse é um legado que eu tenho. E faz muito sentido, porque se hoje eu ensino isso para as pessoas, um dia eu precisei sentar para aprender. Então, às vezes a pessoa que ela quer na ansiedade ali, começar a falar, senta e estuda primeiro que vai dar bom, né? Do que você sair na ansiedade e querer falar coisas que talvez você não viveu, coisas que você não praticou ainda, porque o protagonismo ele vem dessa frequência, sabe? A pessoa cair, ela levantar de novo, e não cair e ficar lá. Então eu acho que essas mudanças, esses recomeços, tudo que aconteceu na minha vida, eles vieram pra transformar mesmo esse movimento do protagonismo. E a comunidade é o curso, né? O curso gravado, tem a mentoria também, onde eu ensino pra elas isso que eu vivi praticamente, né? Sobre o Instagram. E agora 2023 mais um recomeço pra você, além de continuar trabalhando no Instagram, que é uma das principais ferramentas de trabalho sua, com essa rede de protagonistas também. Você está preparando para voltar mais para estética e com design de sobrancelhas. Como você chegou nisso? Você imaginou que com o trabalho que você tem desempenhado hoje com as redes sociais, você precisaria voltar para isso? Não, assim, foi uma decisão até que leve, sabe? Eu falo, porque como vocês estão acompanhando aí, eu fui pra Franca em 2016, depois fui pra São José do Rio Preto em 2020 e agora voltei pra Franca de novo porque o consultório do Douglas é em Franca, né? Ficou melhor ali, é mais perto do Carmo também. Então foi uma decisão leve que a gente tomou e voltar aos atendimentos, o que aconteceu? Eu tive, em algum momento ali de 2021, eu tive a vontade de, quero ter essa liberdade de trabalhar de onde eu quiser. Quero ter a liberdade de poder ficar em casa o dia inteiro trabalhando no computador, fazendo meu horário. E de fato eu passei a viver isso. E é muito bom. Eu viajo, eu consigo trabalhar, eu posso vir pra cá passar semanas e eu consigo estar trabalhando. Então essa liberdade é muito gostosa. Só que eu sempre falo, a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio, né? A gente nunca pode esquecer do porquê a gente começou. E em abril desse ano, quando eu quis dar a pausa nos atendimentos, foi porque o marketing estava tomando muito do meu tempo. Então, querendo ou não, quando você toma uma escolha, uma decisão, você tem que ir até o final. Porque você vai decidir se não vou dar pra trás. Eu não sou esse tipo de pessoa. Então eu vou até o final. E eu falei, eu vou diminuir um pouquinho dos meus atendimentos. E aí eu fui diminuindo, fiquei um dia só na semana atendendo. E aí eu falei, não, eu vou dar uma pausa, vou cuidar muito bem do digital e se for eu volto, se não for eu não volto mais. E vida que segue. Então eu sempre fui tranquila em relação a tomar decisões. Tudo de bom mesmo que aconteceu na minha vida foi através das decisões que eu tomei. E aí eu dei essa pausa de abril até julho, que foi quando eu voltei pra Franca. Eu tava sem atender e aí fiquei nessa rotina que eu te falei. Só trabalhando de casa, gravei curso, fiz várias coisas ao vivo, um monte de coisa de casa. Esse conforto foi muito gostoso. Mas isso não é pra mim. Não consigo ver a Lara, tipo, essa energia, essa pessoa que é ligada no 220 trabalhando só dentro de casa. Mas dá pra conciliar, Lara? Super, tranquilo. No ano de 2021 eu conciliei o ano inteiro praticamente. Foi no começo desse ano que eu fui, eu acho que tá pesando mais pro marketing, eu vou ter que dar uma segurada nos atendimentos. Sim. Mas dá muito pra conciliar. Porque as pessoas às vezes ficam com medo, né? Será que dá pra trabalhar?
Depende também, porque eu quando começo alguma coisa eu quero ser muito intensa naquilo, eu quero entregar assim, mais do que 100% pra pessoa, tanto no atendimento de sobrancelhas quanto nos meus cursos, nas minhas mentorias. Então, dar essa pausa foi um aprendizado pra mim, só que me deu muita saudade, porque eu gosto ali do momento em que eu tô com a minha cliente, que ela tá conversando, aquilo ali de fazer a sobrancelha pra mim é uma terapia. Eu parei um tempo assim de fazer por grana as sobrancelhas, eu fazia por muito amor, porque querendo ou não, o Instagram ele me trouxe uma renda muito maior do que só ficar atendendo. Então eu falei, cara, eu faço porque eu amo mesmo isso daqui. Porque as pessoas às vezes olham muito pelo dinheiro, pelo quanto tá ganhando. E é muito mais fácil você olhar pra pessoa, cuidar bem da pessoa, porque o retorno financeiro ele vai ser uma consequência, ele vai chegar. Então, tomar essa decisão de voltar foi assim, eu mudei pra Franca, as clientes começaram a me mandar mensagem, as que eu atendia. Já tem gente querendo, então. Sim. A agenda já tá aberta. Já. E lotada. Olha, eu acredito que até fevereiro eu já volte aos atendimentos já, porque nós estamos em obra, né, e até tudo ficar pronto, marcenaria, decoração e tal. Mas elas, quando viram que eu voltei pra Franca, elas me mandavam mensagem. Onde que você vai atender? Você vai voltar? Como que vai ser? E aí eu falei, eu sempre acho que é sinal. Tudo que vai acontecer na minha vida, pra mim, é sinal. E aí ela me mandou. E aí depois eu vim pro Carmo, fiz a sobrancelha do Douglas Wilber, que é meu amigo. E aí um monte de gente no Instagram me mandava um direct, nossa, a Lara Designer, ela nunca morreu, você precisa voltar a atender, como eu queria que você voltasse a atender. Então foram muitos directs porque eu postei vários vídeos fazendo a sobrancelha dele. E aí muitas pessoas me mandavam, nossa, você podia tanto voltar a atender, e eu tenho todos os prints disso, porque eu fiquei com isso pra mim, eu falei, cara, será que é pra eu voltar a atender? Eu amo fazer isso e hoje não me atrapalharia de forma alguma, porque quando você se organiza e sabe o que fazer, hoje pra mim montar um estúdio, um escritório, alugar uma sala comercial, abrir um negócio, é muito tranquilo, porque eu já passei por isso várias vezes. Então você vai meio que calejando, sabe? E aí... Vai aprendendo, vai ficar. Faz de olho fechado. Sim. Pra gente encerrar o nosso papo, Lara, eu sempre faço um jogo com os nossos convidados aqui. Eu jogo uma questão, você me responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá. Como você é muito enérgica, vai ser fácil pra você. Talvez, vamos lá. eu tô um pouco lenta. Sério? Ah, não, acho que agora vai ser rápida, gente. Tá. Bom, vamos lá então. Uma data. Data, 15 de abril. Uma cor. Roxo. Por que roxo? Tudo dela é roxo, gente. Ela tá quase se pintando de roxo. Você não tá entendendo? Ai, eu acho que pelo significado da cor mesmo, assim, quando eu pesquisei o que era, bate muito com o que eu quero transmitir pras pessoas. E você atribui isso, inclusive, na sua profissão, Sim, né? Tá sempre lá. a sobrancelha, tá tudo incluso. E fica né? bom nela, roxo, né, gente? Porque roxo, pra mim, é variação. Fica botando a amo. pessoa, ver se combina. Porque ela combina, porque tá maravilhosa. Agora, outra questão. Um pensamento. Desistir não é uma opção. Um momento. Um momento... Ai, meu Deus. Quando eu me mudei pra lá. O que você espera de 2023? Ai, leveza, amor, saúde. Aproveita, então, agora também. Já deixa pro pessoal que ainda não te conhece, não conhece o seu trabalho, seu Instagram, Lara. Ai, meu Instagram é @laralises, tá? Tem algumas pessoas que escrevem Lises, Lices. É Lara Lissis. Pra quem não me conhece, tem um canal no YouTube também, mas ele tá um pouco abandonado. Mas o meu foco principal é o Instagram. Vai ser um prazer ter vocês lá. E quem quiser garantir o curso de protagonista, dá tempo ainda pra esse novo ano? Não, porque eu abro turmas. Turmas? Acredito que talvez em fevereiro eu devo abrir nova turma e aí eu recebo as pessoas lá. Porque é 2, 3 vezes ao ano só, porque acaba tendo uma demanda legal. Então fica de olho, gente, pra não perder a próxima. Lara, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Foi um prazer te receber, Prazer bom te foi rever. meu. Muito bom. A gente se conhece há muitos anos. Jogava vôlei junto. Vôlei junto, 12, 13 anos de idade. Sucesso sempre, Pra viu? nós, muito obrigada. Gente, essa foi a Lara Lises em mais um programa muito especial aqui do Fala da Cara. A gente se encontra toda segunda-feira à noite aqui no canal do Portal Onda Sul, no YouTube. Um beijo e tchau, tchau.